Paz do Senhor, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você tiver, não necessariamente nessa mesma ordem. Queria agradecer, primeiramente, pelo carinho, pelo respeito e a saudação em Cristo, sempre, Meu nome é Reginaldo, como vocês sabem, alguns dos meus amigos, lógico, e se você ainda não me conhecia, meu nome é Reginaldo, tá bom? Então, eu queria fazer esse breve vídeo a respeito de se eu conseguir alguns assuntos relacionados o que pode e não pode de maneira simples, tá bom? Neste vídeo, para que a nossa vida vá melhor, essa é a vontade de Cristo para todos. Então, a saudação em Cristo, a bênção da minha mãe, a bênção do meu pai sempre, se eles verem o vídeo, não se esquecendo disso nunca. E eu queria falar sobre coisas simples. Todos nós sabemos, que a Bíblia foi um livro, a Bíblia o conjunto, como ela foi criada, isso é muita informação, mas a Bíblia que nos chegou que chegou em nossas mãos, ela foi escrita em épocas diferentes, em tempos que já se foram. Então, para você falar de uma informação, o que pode, o que não pode, em uma época que em outra existirá, ou vão existir coisas diferentes da época a qual ela foi criada, é lógico que vai haver algumas, vamos supor assim, informações diferentes, digo assim, maneiras de se expressar. E a Bíblia, como foi um livro criado em uma época e chegou em nossas mãos em outra época e vai chegar, assim creio, em outra época nas mãos de nossos netos, de nossos bisnetos, assim por diante, como então identificar ou encontrar sobre algum assunto para nós não cometermos erro? Não entrar debaixo da lei, vamos dizer assim. Digo, não viver carregado com não, isso não pode, isso não. Não é isso, vocês vão entender o vídeo. Então vamos dizer que algumas pessoas hoje perguntam e têm a certa dificuldade de falar sobre vícios. E todos sabem vícios, não quero dizer nome de nenhum entorpecente, Todos sabem da bebida alcoólica, todos sabem do tabaco. Então, dentro disso, muitas pessoas falam, e já vi pessoas dizendo que isso eu nunca encontrei, isso eu nunca vi tal, isso não pode. E é óbvio que não vai encontrar explicitamente a informação num livro escrito em uma época, vamos dizer assim, sobre... vamos falar sobre energético, por exemplo, que entre aspas seria algo, não vou nem falar da droga, vou falar de algo, é uma droga, mas vou falar de algo que muitas pessoas usam para trazer benefício para elas. Então vamos falar do energético, um exemplo. Então na Bíblia você não ia encontrar, não tome energéticos porque isso irá lhe fazer mal. Não tome Coca-Cola, um exemplo, porque isso vai lhe fazer mal. Então, não ia encontrar e não vai encontrar certas informações diretas de isso não pode e isso pode. A Bíblia ela tem alguns versículos que elas abrangem, os versículos bíblicos abrangem todas as épocas. E isso que é maravilhoso, e isso que é perfeito no Evangelho. Então, se você perguntar, Reginaldo, eu posso fazer tal coisa? Vamos levar agora um exemplo simples. Um dia me perguntaram, ou um dia se me perguntarem, se eu poderia pagar uma bebida alcoólica para alguém beber. Se eu tivesse num recinto e ali vendesse bebidas alcoólicas e a pessoa que tivesse comigo me perguntasse, Reginaldo, me paga uma bebida. Eu com certeza lhe pagaria, mas não depois de antes lhe fazer a seguinte pergunta. Eu te pago uma bebida alcoólica,
Mas antes te levo numa família a qual perdeu um ente querido por causa de uma bebida e por causa de um exagero, estando suas coordenações alteradas, e assim tirou vida de pessoas inocentes ou de pessoas desconhecidas, ou dela mesmo, ou de um membro da família, por causa da negligência de não conseguir dizer não à bebida alcoólica. Aí eu pago. Então, todo e qualquer informação sobre algo, você precisa sempre lembrar o que isso vai causar. Tanto os entorpecentes, tanto o tabaco, tanto a própria bebida alcoólica, tanto qualquer outra atitude, adultério, pornografia, tudo aquilo que você achar que é normal, você vai estar concordando com aquilo. Então, se você... eu aprendi assim. Então, se eu conseguisse, com palavras humanas, consolar o coração de uma mãe e um pai que acabou de perder seu filho por causa de um vício, aí sim eu estaria livre para talvez usar do próprio. Mas isso ninguém vai conseguir fazer só com palavras. Por isso que Deus, ele é perfeito. Jesus, ele veio nos ensinar a cuidar do nosso corpo, para que nós não passamos por certas circunstâncias tão traumáticas. Então, se você ou alguma outra pessoa já pensou sobre algum assunto e talvez não encontrou, ou talvez alguém não lhe disse com certas palavras corretas, assim, nossa, eu nunca encontrei, e se eu não encontrei, para mim não serve. Então, é só você lembrar desse detalhe, ou de um versículo bíblico, por exemplo, talvez tenha mais, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E você vai encontrar que a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito, e por aí vai. Então Deus vai dando informações numa época que em outra época, havendo novidades, porque no mundo não cessa a criação de tantas substâncias, de tantas situações para nos tirar do caminho de Deus, então Deus deixa uma informação que abrange todas elas. Então, bebida alcoólica não pode. Então, se é dentro daquilo, você não vai conseguir consolar uma mãe e um pai por causa da perda de um ente querido, de um filho. Então, se isso traz traumas, como concordar? Então, a Bíblia, ela é perfeita. Em tantos assuntos, a Bíblia é perfeita. Então, é só parar para pensar um pouco. Se você vier para o Japão, você vai, para entrar no lar de um japonês tradicional, de uma família japonesa tradicional, se você entrar descalço, e na entrada das casas vão ter tipo uns chinelinho bem feitinho que chama suripa aqui no Japão, em japonês. E aí você põe calça e entra na casa. Agora, se você vai para o Brasil, que tem um costume diferente, você não entra. Você não entra. Você pode entrar com um sapato normal. Então, o porquê que aqui no Japão a suripa pode, no Brasil, é um exemplo simples. E lá no Brasil pode não entrar com suripa, pode entrar com sapato. Qual é o raciocínio para você diferenciar se eu estou agindo corretamente num lugar ou incorretamente em outro? É simples. É se você está entrando de suripa numa casa, mas está desrespeitando os que moram na casa, não importa se você entra de suripa ou com uma roupa extremamente completa. Se o seu intuito naquela casa é desrespeito, tudo o resto perde o sentido. Agora, se você recebe no Brasil um homem descalço, um homem maltrapilho, um homem que não tem condição de comprar um sapato, mas dependendo da sua situação, como ele está entrando na casa, você vai estar fazendo o bem.
Então, o que importa é o sentimento do que envolve a outra pessoa. Porque quando você põe o sentimento da outra pessoa, tudo fica mais claro. Se eu quero que a outra pessoa passe por situações boas, automaticamente, não importando aquilo que é a regra em si, não vai lhe fazer mal. Porque o teu intuito do seu coração, Deus sabe. E Deus cuida desses detalhes. Então, em nome de Jesus, há certas informações que certas pessoas não gostam de trazer em discussão, mas a discussão é simples. É se isso está fazendo bem para outra pessoa, como exemplo, e se vai fazer bem para mim, e para minha família, e para os meus filhos. E a palavra amor, em algumas situações, ela precisa ser regrada de atitudes. Não tem como você falar para um filho, ou para uma filha, ou para quem quer que seja, ser um bom funcionário, ou em qualquer lugar ou em qualquer área da vida, se os seus atos diferem das suas atitudes, das suas palavras. Ah, eu amo, mas eu não tenho atitudes. Isso no reino espiritual não vai ter força. Porque quem é mudo, ele não ouve. Automaticamente, quem não ouve, ele é mudo. Então, sem audição, não tem voz. E tudo é perfeito. Se nós queremos ter voz, nós precisamos ouvir. Então, principalmente os que estão à frente de um lar, os pais, as mães, eu me encaixo totalmente debaixo disso, né? Se nós queremos que nossos filhos sejam diferentes, automaticamente alguma coisa vai ter que começar em nós. Então é simples. Então a Bíblia foi um livro criado em épocas diferentes, mas só que é um livro vivo para que outras épocas sintam a mesma força da palavra. Então todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E o corpo a qual você tem, quer queira, quer não, é um ensinamento fácil de entender. Quando nós assim deixamos de habitar esse corpo, nós vamos para o outro lugar, nós automaticamente nós vamos deixar a nossa casa. Então essa casa, o templo, a casa, foi Deus quem nos deu. E cabe a cada um a maneira que quer cuidar e colher daquilo que ele estiver fazendo, de maneira tranquila, de maneira saudável, sem loucura. Amém? Buscando sempre o quê? Não causar traumas antes da época em outras pessoas. Ah, bebida pode? Pode! Pega na mão de uma pessoa que bebe e leva ela, entre aspas, com todo respeito e carinho, vou dizer isso, em uma casa de alguém, pela infelicidade, perdeu alguém por causa do mesmo vício que essa pessoa está querendo adentrar na vida. E coloca ela ali. E você diz, se você conseguir com palavras humanas, porque você não vai ter as palavras, vão ser palavras humanas, porque não tem como, senão o evangelho perderia o sentido. Se você tem como consolar o coração dessas pessoas, eu faço o que você quer. Eu te dou aquilo que você quer. Mas isso não vai acontecer e muitos não teriam nem a cara de ir em certo lugar para prestar, no mínimo, o respeito à família que ficou. Tá bom? Você pega a sua Bíblia, eu tô falando, não, eu tô falando de coisas simples. Procura aí numa Bíblia, faz uma pesquisa de versículos direcionados a todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Livro de Coríntios vai ter muitas informações. Você vai lendo
Não quero ficar apresentando, não, você tem que tá vendo aqui, tá escrito, não. Porque muitas pessoas, através da escritura, se esquecem de tanto ler, esquecem de um mínimo detalhe. Olhar e perceber qual é a atitude que a sua atitude tem provocado nos outros. Esse é o fundamento bíblico. Aquele que ama, cuida de si mesmo e os outros igual a ele. Agora, se ele não cuida dele, a palavra amor não existe. Que aquele que não ama a si mesmo, perdeu-se todo o sentido do evangelho, não tem sentido de discussão. Aí começa o erro. Tá bom? Queria que você fosse edificado por essa palavra, assim espero, em nome de Jesus, como sempre é o desejo do meu coração. Quero desejar e deixar a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe e que Deus, Ele... Nem sei, não posso dizer isso, porque Deus, Ele é Deus e as regras estão para todos nós. Que as nossas famílias sejam abençoadas em nome de Jesus, tá bom? A paz do Senhor a todos, a saudação a todos do Brasil, aos meus amigos, a todos os meus parentes, a bênção do meu pai, a bênção da minha mãe. E sempre pense com carinho sobre isso. Se a minha atitude não está ferindo e nem talvez acelerando traumas desnecessários. De verdade, isso é de muita inteligência a ser colocado em prática. Não é o quanto sabe de física, não é isso. É o quanto você entende de dor. Essa é a verdadeira sabedoria do homem. O quanto você quer que uma pessoa não passe por dores antes do tempo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um beijo para minhas filhas, a saudação para os meus genros, um beijo para os meus netos, a paz do Senhor, um beijo no meu filho, para minha esposa e a todos, para o meu sogro, para minha sogra e para os meus pais e para minha mãe. Um beijo. Amo a todos e estamos nos esforçando pouco a pouco, tá bom? Um beijo e saudação a todos. E a paz do Senhor. Obrigado pelo carinho e por ter permitido ter falado com você poucas palavras, tá bom? A paz do Senhor. Tchau, tchau.